jamais fiz alguma coisa que não me tocasse ou que eu não tivesse vontade de dizer para as pessoas. O meu teatro, até hoje, mesmo que seja uma comédia rasgada, ela tem uma forma de chegar nas pessoas de uma forma política. Vocês não têm a menor ideia, não é papo de velho. Há 34 anos atrás, quando eu comecei, era uma cidade do Velho Oeste. Eram 3 teatrinhos da prefeitura, não existia Casa de Cultura Mário Quintana, Teatro Leopoldina era para grandes shows, né? Existiam 2, 3 grupos de teatro muito fortes, né? Que era o Teatro Vivo, da Irene Britsky, o Tear, da Maria Helena Lopes, né? Tinha outras companhias também legais, mas essas eram as 2 grandes companhias. O Descascando o Abacaxi, do Luciano Alabares, que foi o grupo que eu comecei, que fazia um teatro extremamente revolucionário. Mas eu vinha de um movimento estudantil. Então eu te confesso que para nós carreira era fazer teatro político. A gente não tinha a menor dúvida disso. Tanto que o nosso primeiro grupo em Porto Alegre, o grupo de teatro, chamava-se Veio d'Água. Era uma frase de um livro do Gorky, né? Nós éramos muito politiqueiros e o teatro refletia essa nossa ansiedade. Não passava pela nossa cabeça fazer novela. Eu acho que nós nunca falamos sobre isso, sabe? Um dia eu vou fazer cinema, um dia eu vou fazer novela. A gente não tinha como ter essa pretensão. Era algo muito distante. Nada como hoje em dia, por exemplo, que vocês têm um mercado de trabalho bem maior, né? Nós temos uma teledramaturgia através do Histórias Curtas, nós temos leis de incentivo, coisa que na época não existia, nem municipais nem nada, FUNPROARTE não existia, isso não existia mesmo, né? Tanto é que foi uma época em que a gente trabalhava por cotas, às vezes chamava livre associação, cada um botava um pouquinho, a lição foi assim. Então é óbvio que foi um momento mais complicado, mas ao mesmo tempo era um momento em que a gente se detinha muito mais no processo de criação teatral, porque não tinha essa loucura toda. Hoje em dia, por exemplo, para fechar um elenco é muito complicado, porque o cara tem que ensaiar a peça, fazer o curta-metragem, tem que fazer o Histórias Curtas na RBS, ele tem que gravar um comercial não sei aonde, ele tem que fazer um teatro empresa não sei aonde, ele tem que fazer um flash mob, tu entende? Isso aí, por um lado, é muito bom, mas por outro lado, às vezes, de alguma forma, te desvirtua digamos, uma busca, né, mais profunda dentro de um trabalho. Os ensaios são hoje em dia, não são tão longos como eram antigamente, as pessoas têm muito menos tempo, mas, ao mesmo tempo, era uma cidade que tinha um público muito pequeno também. O público que é teatro é um público muito pequeno. Certo? Hoje em dia já existe um público de teatro. Eu acho que o Porto Alegre em Cena, por exemplo, é um evento que abriu Porto Alegre para o mundo, né? Como é um festival internacional e vem muita gente de fora, Porto Alegre, que até então era visto como um polo cultural, e nós nos sentimos num polo cultural, por isso as pessoas tinham vontade de ir embora. Porque se tu ficasse aqui, tu tinha absoluta consciência de que tu ia viver, né, num polo cultural. Se tu quisesse ser maior, tu ia ter que ir para os centros, Rio e São Paulo, que eram os grandes centros culturais, e até hoje ainda mantém isso. Ou seja, essa vontade de ficar era uma vontade filosófica, ideológica. Certo? Eu me lembro que quando o Breda foi embora, ele fez uma peça muito conhecida e essa peça gerou um filme que ele contracenava com a Malu Mader e ele acabou indo para fazer uma novela da Globo. Aquilo foi um acontecimento na cidade, né? Quando o Breda foi fazer uma novela, foi o primeiro ator assim, da nossa geração que foi chamado para isso. Eu adoraria ter saído. Se vir para Porto Alegre com 18 anos para fazer teatro já era uma aventura para mim, né? Tu imagina ir para Rio e São Paulo. Eu ia fazer o quê em Rio e São Paulo sem experiência, sem currículo, sem estudo, né? Então, a vontade... E hoje em dia eu falo para os meus alunos, eu digo, se tu puder botar o pé no mundo, bota. Agora depende do teu objetivo, tu vai embora para quê? Né, se nós fizermos uma estimativa de quem, né, dos atores e bons atores que foram para o eixo Rio-São Paulo nesses 30 anos, né, muito poucos conseguiram, né, um espaço grande mesmo, um espaço, né, consistente. Agora, ao mesmo tempo, em Porto Alegre, que até então a gente não previa uma forma de sobrevivência mais, né, tranquila, tornou-se uma cidade em que tu pode sim criar uma história, né? Tu pode. Não é a mesma coisa de que tu ser ator de novela.
Agora também, pelo amor de Deus, tu tem que definir o que tu quer da vida, se tu quer ser famoso ou se tu quer fazer um bom trabalho. Se tu quer ser famoso, não precisa muito, né? Hoje em dia, para tu ser famoso. Agora, talvez isso te falte ficando aqui. Talvez tu não fique famoso. Talvez tu não consiga morar numa mansão, não tenha iate. Mas tu tem sim como manter um trabalho digno e viver bem do teu trabalho em Porto Alegre. Desistência. Essa é a minha tese. O cara desistiu. O cara desistiu e pá! Caiu de cabeça no paralelepípedo. O sujeito não é obrigado. Um belo dia, acorda, sai e morre. Por VO. WO. Hoje em dia tu tem tudo, né? Através da internet. Então, é claro, a informação é muito mais rápida, o aprendizado pode ser muito mais rápido, não que tu vá confiar totalmente, mas tem matérias maravilhosas, tem monografias maravilhosas na internet. Ao mesmo tempo, né, existe uma megalomania com isso, ou seja, eu comecei teatro de uma forma simples, não sacrificada, então eu já estou talhado para ser, não um superstar, um mito. Eu sempre brinco, vocês já são mitos antes de começar a carreira. E eu estou falando isso pelo curso de formação, porque os cursos de formação, tanto do TEPA quanto da Casa de Teatro, sempre foram cursos muito visados, né, por pessoal de cinema, por pessoal de televisão, aqueles produtores da Globo sempre vão aqui, eu não sei se com idade acontece também, mas eles vão nas escolas para, né, tentar tirar novos nomes, e sempre sai, vários saíram daqui, vários saíram do TEPA. Então essa moçada, essa nova geração já sabe disso. Mas isso ao mesmo tempo cria no aluno, no estudante, no aprendiz de teatro, uma ansiedade, ou seja, eu não tenho toda a disponibilidade do mundo para esse estudo, para esse aprofundamento, para essa pesquisa, né, para essa investigação que seja, né? Isso aqui é um dos meus focos, mas eu tenho várias coisas para fazer. Eu tenho que fazer um filme com o pessoal da PUC, eu tenho que fazer teste, eu quero ir para o Rio de Janeiro, porque eu quero ver se eu faço um curso lá com não sei quem que vai dar curso de Fátima Toledo, eu quero isso, eu quero fazer... Ou seja, esta para mim é a involução, que no nosso tempo, como nós não tínhamos essa Disneylândia toda, essa possibilidade de Disneylândia toda, a gente se focava, a gente lia muito mais, a gente estudava muito mais, a gente conversava muito mais sobre teatro, porque tinha mais tempo para isso, certo? Eu acho, não sei se é coisa de velho, mas eu acho que houve uma evolução no sentido intelectual. Os atores hoje, eles já vêm, é impressionante, porque eles já tem uns que tu vê no primeiro dia de aula que eles já tem uma postura de quem decidiu que vai ser ator. Outros descobrem aqui, mas digamos, o sonho da celebridade, os americanos chamam de síndrome do winner, né? Tu não quer ser apenas um ator, tu quer ser assim um mito. Né? E isso de alguma forma é um peso, né? Talvez por isso eu tenha conseguido algumas coisas nessa cidade, porque eu nunca pensei em ser mito, ser isso, ser aquilo, não tinha nem como a gente pensar nisso. Eu fico muito feliz quando eu vejo ex-alunos, amigos, parceiros, vão pro Rio São Paulo e se dão bem. Eu digo, pô, do caralho e tal. Agora, me dói porque uma boa maioria vai e tem medo de voltar e fica lá matando o cachorro a grito, velho. E tu sabe que o cara é tribom, sabe que o cara estaria fazendo maravilhas aqui. Porque lá o mercado é maior, é uma cidade gigantesca, sabe? A competitividade é muito grande. E o que mais me dói nesse êxodo é isso, é quando eu vejo grandes talentos absolutamente parados. Mas acreditem nisso, eu acho que para tu sair daqui vai para fazer algo que tu não faria aqui. Aquela velha frase do Tchekov que eu adoro: conta a tua aldeia e contarás o mundo. Tem uma coisa muito legal que eu acho que é o que define um artista, que talvez seja o encerramento disso tudo. Tu abre o dicionário Aurélio Buarque de Holanda e diz assim: vocação vem do latim, né? Vocare, chamamento, predestinação. E daí tem uma metáfora bacana que diz: terreno ao qual a árvore se adapta de modo admirável. Tu pode ter um talento imenso e não ter vocação alguma.
Ao mesmo tempo, tu pode ter um talento menor e ter uma baita numa vocação e te transformar num grande artista. Então a vocação é o que te faz segurar esse ofício, que é duro. É bom, mas dói.